Meu nome é Raquel de Sá e eu sou economista da assessoria exclusiva da XP Investimentos. Nessa aula, eu vou conversar com vocês sobre o histórico de crises, para mostrar, para dar uma contextualizada, que essa crise que a gente está vivendo atualmente, ocasionada pelo coronavírus, ela não é a primeira e ela nem vai ser a última crise que a gente vai vivenciar e nem os mercados vão vivenciar. Bom, a primeira crise que dá para dar uma contextualizada é aquela lá de 1929, o grande primeiro financial crash que ficou conhecido aí no mundo. Esse primeiro financial crash, ele foi ocasionado pelo quê? Basicamente, os Estados Unidos, na década de 20, de 1920, ele cresceu muito, a economia americana cresceu demais fornecendo de tudo para a Europa. A Europa estava destruída pela Primeira Guerra, que acabou em 1918, e os Estados Unidos forneciam de roupas a alimentos, a carros, a tudo que se consumia para a Europa. Conforme a economia europeia foi se reerguendo, conforme os países foram começando a produzir por si mesmos, a economia americana começou a desacelerar, porque a grande demanda pelos produtos e serviços que eles produziam estava vindo da Europa. A economia começou a desacelerar, começou a causar desemprego, aquele cenário que a gente conhece. Diante disso, muita gente começou a entrar num ligeiro pânico e começou a tirar os seus investimentos. Lembrando que é 1929, as coisas são muito novas, os bancos são novos, as instituições financeiras, enfim, estão ganhando corpo, não existe regulação. No que levou foi que, a partir do momento que um tirou, o outro ficou com medo também e tirou, e o vizinho tirou, e o amigo tirou, e a partir do momento que todo mundo começou a tirar, você teve aquela corrida aos bancos. Todo mundo correu para sacar seu dinheiro, tanto de investimentos quanto do dinheiro da conta corrente do banco. Os bancos não tinham o que fazer porque eles também estavam muito alavancados e foi aquela desgraça. Basicamente, o que aconteceu foi que os Estados Unidos viveram uma crise horrível pelos próximos 10 anos, que foi conhecida como a Grande Depressão. Bom, muita gente aprendeu muita coisa com isso, muitos investidores, o próprio governo, a própria história, enfim, todos os países aprenderam com essa primeira crise aí da vida moderna de 1929. Algumas coisas não foram aprendidas que, como vocês vão ver, vai se repetir. A gente anda um pouquinho, chega em 1970. Na década de 70, a gente teve diversas pequenas crises, que todas elas foram ocasionadas pelo petróleo e pelo conflito geopolítico no Oriente Médio. Acontece que, na década de 70, a gente teve um grande problema de oferta de petróleo. O preço do petróleo disparou por causa de conflitos geopolíticos entre a OPEP, que tinha acabado de ser criada, e os países ocidentais. Acontece que o petróleo subiu muito, isso acabou batendo na inflação nos Estados Unidos. Chegou no final da década de 70, o que aconteceu? O presidente do Banco Central americano, conhecido como Paul Volcker, ele subiu a taxa de juros para 20%. Quando ele subiu essa taxa de juros para 20%, o que aconteceu? A gente acabou caindo em outra crise. Eu tô dando uma acelerada na história, mas é para vocês verem que as coisas não acontecem do nada, sem motivos, e pegam todo mundo completamente de surpresa. O que aconteceu é que a gente teve essa subida de taxa de juros muito grande, que acabou ocasionando em diversas outras pequenas crises no mercado emergente. Por quê? O mercado emergente, eu tô falando aí de Rússia, México, leste asiático, depois Brasil, Argentina, tudo isso ao longo das décadas de 80 e 90. Eles estavam o quê? Muito alavancados. Foi uma crise causada majoritariamente pela dívida externa. Esses países pegavam muito emprestado aquilo que a gente conhecia que eram os petrodólares. Você tinha de novo aqueles países do Oriente Médio ganhando muito dinheiro, ganhando muitos dólares, porque o petróleo estava lá no alto. Eles investiam, emprestavam para países emergentes, como todos esses que eu citei. E aí, quando você teve essa subida brusca da taxa de juros nos Estados Unidos, todos esses países, o que aconteceu? Eles viram aquilo, a sua dívida explodir, tudo ir por água abaixo de novo. Vocês conseguem ver uma ilustração de tudo isso que eu comentei. Então dá pra ver do lado direito que a gente tem o que aconteceu com as bolsas asiáticas na década no início aqui, quando eu tô contando dessa crise, então entre 95 e 98. A gente pode ver também do lado esquerdo a New York Stock Exchange entre 29 e 30. Olha o tamanho da queda. Então dá pra ver aí já que a volatilidade não é uma novidade para ninguém, no mundo. Não é a primeira vez hoje com o coronavírus que a gente tá vendo volatilidade. Então lembrando, a gente falou de crise de 29, que foi ocasionada aí pela guerra, Primeira Guerra, a desaceleração econômica. Aí a gente foi para a década de 70, conflitos geopolíticos, subida do preço do petróleo, um conflito entre OPEP e países ocidentais
né? Parece coincidência, mas não é. É o que a gente tá vendo hoje também, né? OPEP e Rússia, no caso. Depois a gente foi pra crise dos mercados asiáticos e emergentes no geral, né? Que foi uma crise majoritariamente causada pela dívida externa, que explodiu quando a taxa de juros americana subiu. E aí a gente chega pra nossa outra crise da história, que eu vou contar pra vocês aqui, que é a crise dos .com. Ela parece um pouco diferente, né? Não dá pra seguir tanto na história, né? O que foi a crise dos .com? Foi uma crise bem centralizada nos Estados Unidos, que aconteceu entre o meio da década de 90 para o começo dos anos 2000, tá? Então os países emergentes ainda estavam saindo do buraco e os Estados Unidos já estavam entrando numa outra crise. Bom, o que acontece foi, na época ali, 94, para quem lembra, a gente teve lá todas as empresas de tecnologia surgindo e criando diversas coisas novas, a internet surgindo, o computador pessoal, tudo isso, o celular, etc, aquele celular que abria assim, uma loucura. Diversas empresas surgiram e no mercado financeiro todo mundo achou que era uma ótima ideia investir em todas elas, afinal de contas eles esperavam grandes lucros, muito crescimento. O que aconteceu foi que ao longo dos anos, ao longo aí da década de 90, eles perceberam que nem todas as ideias que foram surgindo, nem todas essas empresas eram boas ideias, nem todas elas tinham como dar lucro e nem todas elas eram tão grandes quanto eles imaginavam, o quanto eles vendiam. E o que aconteceu foi que quando os Estados Unidos, de novo, ele estava vindo de uma época de juros baixos aí, no começo da década de 90, os Estados Unidos começou a subir os juros, porque a economia já estava um pouco aquecida, e o que aconteceu? Subiu os juros, olha, mais uma coincidência, hein? Subiu os juros, o investimento em renda variável começou a valer menos, as empresas estavam mais alavancadas e, de novo, uma bolha das .com que explodiu nos anos 2000. E aí, a gente tem aqui de novo no gráfico, a gente pode ver do lado esquerdo o que aconteceu com o índice Nasdaq entre 94 e 2005. Vocês veem que tem um pico bem lá em cima em 2000 e uma queda vertiginosa. Então, essa daí é a famosa bolha das .com, ou bolha da internet. Isso nos leva para o quê? Para a crise do subprime. A crise do subprime, o que ela foi? Ela é a mais famosa, é o que todo mundo já deve ter ouvido mais falar, é o que a gente mais compara à crise atual, mas foi uma crise que ela foi, onde ela nasceu? Ela nasceu no setor imobiliário dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Você tinha muitas famílias, famílias que começaram a se alavancar muito no setor imobiliário, de novo, juros muito baixos, a política monetária estimulativa, estava vindo aí de uma época complicada, depois do 11 de setembro, né, lá em 2001, a economia demora, a economia é de ciclos. Então, você tinha famílias se alavancando bastante. O que acontecia é que elas compravam uma hipoteca, aí dessa hipoteca elas compravam uma outra hipoteca e outra hipoteca. Então, você tinha aquelas pessoas que não tinham, em teoria, elas não teriam nenhuma condição de ter 3 casas, elas tinham 3, 4 casas, porque elas achavam que aquilo era um bom investimento, porque os juros era tão baixo que elas podiam usar a hipoteca de uma como prova da hipoteca da outra e assim ia subindo. Para completar a bagunça, os bancos, as instituições financeiras, eles empacotavam, né, essas hipotecas dessas famílias que provavelmente não iam conseguir pagar e honrar com a sua dívida. Eles empacotavam, passavam por agências de rating que davam uma nota 10, um AAA para elas, e eles vendiam isso como investimentos super seguros. Então você tinha outros investidores comprando esses títulos podres, como eles foram descobrir depois, os famosos junk bonds. E aí você teve, enfim, quando se percebeu que essa bolha estava crescendo muito, de novo você tem o trigger. Qual foi o trigger? Foi a falência do Lehman Brothers. Quando o Lehman Brothers quebrou, em 2008, todo mundo começou a ver o que tinha por trás. Então você tinha um monte de instituição financeira completamente alavancada com esses novos produtos, né? Esses produtos, desses derivativos que ninguém sabia direito o que tinha lá dentro. Aí descobriu-se também que não era só nos Estados Unidos, que tinham diversos bancos e instituições financeiras na Europa totalmente expostos a esses junk bonds. Enfim, o resto a gente sabe o que acontece, né? O resto é história, a bolsa caiu vertiginosamente, ocasionou uma crise mundial, enfim, demorou muito tempo para recuperar. O Brasil também sentiu, como a gente vai falar no próximo módulo, mas enfim, foi isso aí que a gente viu que aconteceu na bolha, né, do subprime, na crise que ficou conhecida como a famosa crise de 2008. O que a gente aprendeu com tudo isso, gente? Primeira
coisa que o mundo, né, a gente, eu digo, todo mundo, todos os economistas, todas as pessoas de mercado, a história, né, o que a gente aprendeu? Que muitas dessas crises, elas têm causas que são muito parecidas e isso não é coincidência. Então a gente tem algumas, né, para citar, excesso de liquidez no sistema, então quantas vezes vocês viram falando juros baixos, juros baixos, juros baixos, regulação, a regulação nem sempre, enfim, nem sempre acompanhando as inovações financeiras, então lá desde 29, não acompanhando todas aquelas instituições e aqueles bancos surgindo, até 2008, que elas não estavam acompanhando os derivativos. Você tem uma inovação financeira, que ela pode vir de diversas formas, ou na forma de derivativo, ou na forma de dívida externa e bancos estrangeiros, que foi o caso da crise de 90 nos países emergentes. Você tinha uma alavancagem excessiva, então ou famílias alavancadas, ou bancos alavancados, ou todo mundo alavancado, e essas causas comuns também causaram reações comuns. Pânico e comportamento de manada, predomínio da irracionalidade total, tira um, tira outro, todo mundo tira, né? É aquele negócio do comportamento de manada. Atuação do governo. Ela podia demorar mais, né? Ou ela podia vir mais rápido. Uma coisa que aprendeu-se muito com a crise de 2008, todos os governos, é que o governo tem o que fazer para ajudar. Você tem aqui, então, nesse outro gráfico que eu coloquei aqui, vocês podem ver na tela, a relação entre o balanço do Fed, que é o Banco Central americano, e a Bolsa Americana. Vocês veem, quanto mais o Banco Central quando ele começa a comprar ativos, ou seja, o balanço aumenta, você tem a Bolsa subindo também. Então, começou a notar-se que o governo teria algumas políticas que ele poderia fazer para sair um pouco mais rápido dessas crises. Bom, eu acho que a última coisa que a gente aprendeu com todas essas crises é tudo que vai, volta. Então, como vocês podem ver aí no último gráfico, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, é um gráfico que mostra lá nos Estados Unidos, né, o S&P, e você vê a diferença aí, quando tudo sobe, você tem picos e você tem quedas. Do petróleo que eu comentei com vocês, depois você tem a crise do Golfo na década de 90, que eu nem comentei, mas também é uma crise que também foi junto com a crise dos emergentes. Depois você tem a bolha das .com, depois você tem a crise financeira de 2008, e aí você tem aonde a gente se encontra hoje. Então vocês podem ver que o mercado ele é cíclico e, assim como a economia tem ciclos, o mercado também. E tudo que vai, volta. Isso é uma lição muito importante que a gente aprendeu com todas essas crises.